chegar num ambiente como esse e você vê Deus falando desde do começo, quando você pisa no estacionamento, você já começa a sentir a presença de Deus. Eu não sei se você está assim, mas quando chega num dia de uma reunião, de uma celebração, quando a gente chega, a gente já sente assim uma atmosfera de graça, uma atmosfera de presença do Senhor. E nós não devemos nunca esquecer do motivo que nos traz aqui, do motivo em que semana após semanas a gente vem aqui. Você já parou para pensar? Eu queria que você fizesse essa reflexão. Por que você está aqui nessa noite? O que faz você chegar do trabalho, muitas vezes cansado, e estar aqui? Sabe, quando Deus prometeu ao povo hebreu, quando estava escravo lá no Egito, e a Bíblia diz que foram 400 anos que eles estavam ali sendo forçados a servir uma outra nação, sendo discriminado. Eu estava lendo hoje a história de José, e José, mesmo sendo o segundo depois de Faraó, o José fazia as refeições separada do povo egípcio, porque eles tinham preconceito. E aquele povo, ele foi escravo por 400 anos, e Deus fez uma promessa para eles: vou libertar todo mundo. Assim como fez uma promessa para a nossa vida. Você lembra quando a sua vida era antes de Jesus? E aí Jesus disse: vou te libertar. Abra teu coração, deixa o evangelho entrar, e eu vou tirar esse seu fardo. Ele fez até um convite: olha, venham até mim, você que está cansado e sobrecarregado. Não sei você, mas a minha vida que eu vivia antes de Cristo era uma vida cansada, era uma vida que eu vivia sobrecarregado. E quando eu aceitei Cristo, eu não sei se você lembra dessa experiência, parece que quando eu vim na frente no altar, eu vim com um peso tão grande, e quando eu voltei mais aliviado. Você lembra dessa história? Talvez seja a história da sua vida. Você voltou assim mais leve. Por quê? Porque Deus estava apontando um caminho de salvação para você, caminho de santidade. Assim como quando Deus fez aqueles milagres, mandou as pragas lá no Egito, destruiu o Egito inteiro e tirou o povo da escravidão. Quando a Bíblia diz que quando o povo de Israel passou no Mar Vermelho e atravessou do outro lado, eles começaram a fazer festa. A Miriam pegou um pandeiro, começou a tocar, compôs uma canção, e eles começaram a fazer festa. E aí o diabo pensou o seguinte: qual é a melhor maneira de você desviar as pessoas do caminho? Qual é a melhor maneira? Através da dificuldade. Porque no meio das nossas dificuldades, das nossas tribulações, no meio da dificuldade que o povo estava caminhando para ir para onde? Para Canaã, a terra que Deus havia prometido. E nós estamos caminhando para onde? Nós estamos caminhando para ir para o céu. Amém? Não sei você, mas eu estou caminhando para ir para o céu. Amém? Eles estavam caminhando para ir para Canaã, uma terra que manava leite e mel. E aí no meio do caminho começou a ter umas dificuldades, começou a faltar água,
começou a faltar comida. E aí eles esqueceram para onde eles estavam indo e começaram a focar no aqui e no agora e começaram a reclamar por coisas insignificantes, tipo, que saudade, eles falaram, das cebolas que nós comíamos lá no Egito. E aí, o diabo, através da dificuldade, começou a fazer com que o povo tirasse o foco da verdadeira caminhada que eles estavam caminhando. E através da dificuldade que nós passamos no dia a dia, o diabo tem tirado de nós o foco. Porque o foco de Jesus para nós não é simplesmente um emprego, uma porta de emprego. O foco de Jesus para nós não é simplesmente uma cura. É lógico que na caminhada do povo de Israel no deserto, houve cura. Lembra de um louvor do Voz da Verdade, que dizia, um povo em pleno deserto, e não havia doente, maná que vinha do céu, matava a fome daquela gente. Você entendeu? Na caminhada que eles estavam focando na Canaã, no meio da caminhada, saía água da rocha. No meio da caminhada tinha pão do céu. No meio da caminhada, de vez em quando, Deus dava um churrasco lá, fazia um churrasco com a turma. Mas o foco de Deus principal não era o aqui e o agora. O foco de Deus era na eternidade. Então nós devemos entender que o foco de Deus não é no aqui e agora, embora no aqui e agora Ele possa abrir uma porta de emprego para você, embora no aqui e agora Ele possa curar você, mas não é curar você para você parar e estacionar no tempo, é curar enquanto você caminha para o seu destino de descanso, que é a eternidade. E a dificuldade faz com que, muitas vezes faz com que eu e você percamos o foco, e a gente entra num culto como esse, para pedir o aqui e o agora, sem olhar no futuro. Tem em alguns estabelecimentos, quando a gente vai, imagina só, você foi no estabelecimento e de repente você esqueceu o relógio, ou algum objeto seu, celular. E aí você volta naquele lugar, e aí você pergunta assim, olha, eu gostaria de saber se aqui existe um local, ou algum lugar onde a gente pode encontrar as coisas que a gente perdeu, os achados e perdidos. Aí geralmente o pessoal tem uns armários, olha, abre aquele armário e começa a tirar aquelas coisas que foram perdidas e foram achadas ali. Pois bem, na Bíblia, existe um local na Bíblia, onde a gente costuma dizer que é os achados e perdidos de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, hoje não tem telão, o telão está de birra com a gente, mas você vai abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, não vai fechar a Bíblia. Quando eu falar para você fechar, é para você fechar, ficar de pé que a gente vai orar. Fechou? Você vai deixar aberto. Mas quando a gente for terminar, eu vou pedir para você fechar. Fechou? Né? Ok. Então diz o seguinte: aproximavam-se de Jesus, Lucas capítulo 15. Se tiver alguém aí que está com dificuldade, ajuda ele, né? Porque às vezes o telão ele é bom, mas ele acaba nos fazendo dificuldade, porque a gente acaba desacostumando de trazer Bíblia, a gente acaba acostumando de abrir a Bíblia,
né? Mas hoje você vai abrir. Se você não trouxe a Bíblia, fica perto de alguém. Não, não fica não, vai. Aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Pula para o versículo 5. Achando-a, colocou sobre os ombros e cheio de alegria, e indo para casa, reuniu com os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha que estava perdida. Pois bem, Jesus estava reunido ali e tinha 4 grupos de pessoas que estavam com ele. Estavam os publicanos, os pecadores, os fariseus e os escribas. Quem eram os publicanos? Entenda bem, Israel estava sobre o domínio de Roma. Israel era escravo de Roma. O que Roma fazia? Roma pegava alguém que era de Israel, e ele falava assim: olha, você vai ficar naquela estrada e você vai cobrar imposto. Então você imagina alguém da mesma nação trabalhando para uma nação opressora. Era isso que um publicano era. Por exemplo, Mateus, ele era um israelita, mas ele era um cobrador de imposto. Ele tirava do povo de Israel para Roma. No meio do caminho ele tirava o dele também, né? Ele roubava do povo de Israel, cobrava um pouco a mais, ficava com a parte dele e dava a parte de Roma. Você imagina como essas pessoas eram bem vistas entre os seus contemporâneos, entre os seus irmãos. Esse era o publicano. Os pecadores eram aqueles que realmente falavam assim: eu estou pecando, eu gosto de pecar, eu não estou nem aí para o que se pensa de mim, né? Vou fazer o que eu quero, não tenho um compromisso com o homem, não tenho um compromisso com Deus, não tenho um compromisso com ninguém. Pecava abertamente. Tinha os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os pastores da época. Aqueles que colocavam um fardo em cima da igreja, que ele mesmo não conseguia carregar. Ele mesmo não carregava. Igual alguns pastores que, uma época bem antiga, eles falavam assim: olha, você tem que andar sempre de terno e gravata, não pode ir para a praia, não pode ir para a piscina. Aí eles iam na conferência lá em Fortaleza, e estavam lá os pastores de sunga tomando sol, enquanto os pobres das irmãs tinham que vestir uma saia bem grande, os irmãos andavam de terno todo, mas eles colocavam um fardo que eles não carregavam, mas queriam que o povo carregava. Eram os pastores hipócritas. Faça o que eu te digo, mas não faça o que eu faço. Aí existia outros tipos de pessoa, os escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram os teólogos da lei. Sabe, eles conheciam a Bíblia inteira. Você fala, não conhecia Deus, mas conhecia a Bíblia. Não, porque lá no hebraico, o hebraico diz assim: é isso, não, mas porque Deus assim, porque lá na Torá existe tantas leis, a lei cerimonial, você tem que, quando você for lavar, você levanta a sua veste até aqui, você coloca água, a água só tem que chegar até aqui, ela não pode passar aqui, porque senão você pecou. Eles conheciam tudo acerca da palavra de Deus, mas não conhecia Deus. Mas eles se achavam, tanto os fariseus como os escribas, se achavam que estavam no céu.
Pô, afinal de contas, eu sou um pastor. Afinal de contas, eu sou um membro da 8ª Igreja do Nazareno. Afinal de contas, eu conheço a Bíblia. Eu já vi o meu pastor falar, meu pastor tem 28 Bíblias. Ele conhece a Bíblia, ele tem muita Bíblia, ele conhece hebraico. Você não viu naquele dia que o pastor falou sobre vários tipos de amor, o ágape, o filéu, né, o eros? Você não viu que o pastor também entende um pouco de hebraico? Ele falou que a palavra hebraica para cama, mesa, altar é a mesma palavra. Então eles se esbaseavam nisso e achavam que estavam salvos. E aí Jesus ele vai falar exatamente, não para os pecadores, porque os pecadores, eles já sabiam que estavam em pecado. Agora os escribas e fariseus não, eles estavam ali e achavam que por eles serem pastores, por eles serem conhecedores da palavra de Deus, eles estavam salvos. E aí eles murmuravam, olha, esse pastor aí chamado Jesus, ele senta na mesa dos pecadores. Olha, eu vi o pastor passando, eu fui passando ali e eu vi o pastor, ele estava sentado numa mesa, eu não sei, hein, mas eu vi que tinha umas escolas na frente lá, tinha 2 pessoas com ele. Como é que pode um pastor fazer um negócio desse? Mas ele estava... Aí eles começaram a murmurar de Jesus. Esse aí senta na mesa dos publicanos e dos pecadores. E aí Jesus ele vai contar 3. Quantos falei? 3? 3 parábolas que vai falar, que vai pôr eles para pensar. Porque na realidade assim, quando você quer fazer algo eu estava falando com a minha esposa hoje, agora quando a gente vinha, eu estava assistindo uma pregação. Só tem um pastor que por enquanto hoje eu estou ouvindo. Já ouvi muitos outros, mas hoje tem um pastor só que eu consigo ficar um tempo e ouvir a mensagem dele pregando. E ele estava lá, só carcando, e eu só me encolhendo. A minha esposa, aí eu falei, você está dizendo que você está falando comigo? Qual que é a sua? Aí depois que ela parou, eu falei para ela assim, eu vou te explicar uma coisa. Quando você vê que Deus está falando com uma pessoa, você fica quieta. Porque Deus está empurrando com tanta força a espada que a pessoa está encolhendo. Está ficando assim murchinha. Mas quando você fala, está falando com você, aí você se arma. Comigo, por que comigo? E aí você não deixa o Espírito Santo falar. Então deixa a palavra falar a ponto dessa pessoa, ela dizer, eu preciso mudar a minha vida. Você já viu eu apontar pecado de qualquer um de vocês? Não. E às vezes eu sei. Às vezes eu sei, de vez em quando eu vejo lá umas fotos, né? Vejo não, alguém manda para mim. Eu não tenho ninguém que vigia ninguém aqui. Mas de vez em quando, pastor, olha a foto desse irmão. Olha a foto dessa irmã. Irmão, vamos orar. Porque se você for falar, olha, o jeito que você está comportando nas redes sociais, se expondo desse jeito, não é um jeito de um filho e nem de uma filha de Deus se comportar. Se eu falar isso para ela, o que vai acontecer? Não, pastor, porque não sei o quê. Mas aí o que acontece? Você tem que deixar o quê? A palavra falar. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela chega aonde a minha sabedoria e a minha voz não vai chegar. Por quê? Porque a minha voz, o máximo que pode chegar na sua consciência. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é mais cortante do que uma faca de 2 gumes, e ela vai entrar onde? Na sua alma, espírito, juntas e medula, aonde a palavra de nenhum ser humano pode alcançar, a palavra de Deus alcança. É por isso que muitas vezes você prega,
fala para o seu marido, e ninguém te ouve. Aí de repente, do nada, alguém falou, ele pegou um folheto, viu alguma coisa, aí ele se converte. Aí você fala assim, como é que pode? Eu falei, sempre falei e não aconteceu nada, porque você falou e a tua palavra só chegou em uma dimensão do corpo, da vida daquela pessoa. Mas a palavra de Deus, ela entra e ela chega na pessoa por completo. Então Jesus não foi lá logo repreendendo os fariseus, nem os escribas. Ele falou, eu vou contar uma história, porque a história, ela põe alguém para pensar. E a primeira história que ele conta, para provar o amor de Deus, tanto por pecador, tanto por escriba, tanto por pastor ou membro, como para aqueles que são os teólogos, ele está dizendo, Deus ama todos vocês. Não existe pecadinho e pecadão. Quem faz o tamanho do pecado, quem é? Não é Deus. O tamanho do pecado, quem faz é o homem. Porque para Deus, pecado é pecado. Como para Deus, fé é fé. Existe o quê? Existe uma fé maior do que a outra? Qual que é a régua ou a balança que se pesa ou mede o tamanho de uma fé? Não tem. Porque fé, ela é fé. Não existe tamanho de fé. Existe fé. Ou você tem fé, ou você não tem fé. É simples assim. E aí Jesus vai contar a história. Primeira história. E agora eu sentado ali eu comecei a pensar nesse texto. Eu até fiz um esboço, mas eu tenho esse acordo com Deus, assim, tipo, olha, na hora que o Senhor quiser, o Senhor muda. Então, tudo que eu fiz, mudou, né? Eu sentado ali, nessas três histórias que Jesus conta para nós, não tem como eu não ver. E olha que eu prego faz mais de 20 anos, e agora que eu consegui enxergar isso aí, não tem como ver a trindade de Cristo nessas três histórias. A primeira história que Jesus vai contar é o seguinte, que tinha um pastor, repita comigo, pastor. Esse pastor, ele representa quem? Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E esse bom pastor, ele diz que ele tinha 100 ovelhas. E ele está ali pastoreando as ovelhas. E a ovelha é um animal muito interessante. Por exemplo, a ovelha, ela não come qualquer alimento. Você sabia disso? A ovelha não come qualquer alimento. A ovelha come grama verde. Grama verde. Então, o pastor que é sábio, que ele quer pastorear as ovelhas de Jesus, e Jesus Cristo disse que nós somos ovelha do seu aprisco, o pastor que é sábio, ele não faz cerca. O que é fazer cerca, pastor? Ó, irmão, você não... Pastor, eu posso ir visitar a igreja fulano? Não pode. Você tem que ficar aqui. Eu posso? Não pode. Quando eu aprendi isso, é que eu fiz, eu arranquei todas as cercas. Por quê? Porque se a ovelha tiver uma grama verde, ela não vai pastorear, ela não vai comer grama seca em outros lugares. Então, cuida da grama, que as ovelhas estão ali. Mas a Bíblia diz que Jesus está ali cuidando que o pastor está ali cuidando dessas 100 ovelhas, e aí ele vai levar elas para guardar. Vai para o aprisco, porque à noite eles precisam guardar.
precisa tosquear. Por quê? Porque se o pelo da ovelha cresce demais, dificulta, aí ele precisa fazer a poda, cortar. E aí ele cortando, tirando a lã da ovelha, o que vai acontecer? A ovelha vai ficar mais leve para produzir mais lã, e automaticamente ela acaba abençoando a vida do pastor, porque o pastor pega aquela lã e vai fazer roupa, vai usar. E aí no meio desse percurso, eu não sei o que aconteceu no meio do caminho, como ovelha, além de ser um animal dócil, é um animal bobo também. Ela se encanta por besteira. Qualquer coisa atrai a visão de uma ovelha, que já tem uma visão meio míope. Eu fui pesquisar. Tem uma visão meio míope, então qualquer coisa, qualquer novidade, atrai o olhar da ovelha. Vai vir um pregador fulano de tal, vamos lá. Vai vir um missionário, não sei o que, vamos lá. Vai vir a banda fulano, vamos lá. Qualquer coisa atrai. E aí no meio do caminho, a ovelha se perdeu. E aí, quando o pastor está contando as ovelhas, ele nota que está faltando uma. E uma é tão importante como as 99. É por isso que a pastora Silvana falou assim, se você, quando eu cheguei aqui, eu não tinha agenda para atender uma irmã, eu falei, irmã, eu não posso te atender hoje à noite, mas se a senhora quiser, eu posso pedir para a pastora Silvana vir mais cedo, de Valinhos, vai trabalhar o dia inteiro lá no posto de saúde, vai vir de Valinhos e vai te atender. Você atendeu ela, pastora? Ela te atendeu, irmã? Te atendeu. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que você é tão importante como aquela irmã que foi atendida. Só que aquela irmã talvez seja diferente de você, por quê? Porque na necessidade dela, a primeira coisa que ela fez foi ligar na igreja. O Alex passa meu telefone para ela. Ela fala comigo. Falei, irmã, essa semana não posso te atender, mas eu tenho alguém que pode te atender. Pode ser? Pode. Aí eu passei para a pastora atendeu. Então por que é que o problema dela foi resolvido? Porque ela nos procurou. Aí você fica em casa, sofrendo, aí você vai dizer, ninguém cuida de mim? Não, nós queremos cuidar de você, sabe por quê? Porque o texto diz o seguinte, que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Jesus morreu por mim, e Jesus morreu por você, amém? A Bíblia diz que o pastor deixa todas as 99 e vai procurar a que se perdeu. E por que ele vai procurar aquelas que se perdeu? Por quê? Porque Deus nos ama. Deus ama cada um de nós. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir terminar esse sermão hoje. Vou terminar no horário. Mas eu não vou desfigurar o sermão para poder apressar o processo. Porque até Jesus voltar, eu como pastor, eu posso pregar na próxima semana, na próxima quarta-feira. Mas eu quero, tipo assim, que você leve, nem que eu tenha que ficar nas ovelhas aqui, depois eu vou para a dracma, e depois eu vou para o filho, a gente fica. Então por que Jesus foi atrás, o pastor foi atrás daquela ovelha? Primeiro, porque Deus, Ele nos ama, e você é tão importante do que uma igreja cheia.
As outras pessoas são importantes, são, mas você é importante para Deus. Deus, quando olha para você lá de cima, Ele não vê essa multidão. A igreja está bonita hoje, mas Ele não vê essa multidão, Ele vê cada um individualmente. Deus não tem compromisso com a multidão, não, meu irmão. Deus tem compromisso com você. Lembra da mulher do fluxo de sangue? A multidão apertava, mas quem tocou nela foi a mulher. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com multidão. Deus tem compromisso com o indivíduo, com pessoas, né? Quando a gente olha, fala assim, a igreja. Mas quando Deus olha lá de cima, Deus chama você pelo seu nome. Conhece cada um pelo seu nome. Quando a gente fala assim, olha, a igreja estava cheia. Quando a gente chega em casa conversando com a esposa, olha que maravilha, quarta-feira a igreja estava cheia. Jesus conversando com o Pai e com o Espírito Santo lá, Ele vai dizer, olha, na quarta-feira estava lá reunido pastor Silvana, estava reunido o Fabinho, estava reunindo a Carla, a Antônia. Deus não vai dizer, olha, estava cheia a igreja no genérico. Deus olha para você e se importa com você. Então, algumas características desse pastor, primeiro, ou algumas características de Jesus, ao buscar essa ovelha perdida. Primeiro, Deus nos valoriza. Deus te valoriza. Olha o versículo 4 que diz, qual dentre vós é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Sabe o que é isso, irmão? Deus está dizendo o seguinte, Jesus está dizendo para você e para mim, você tem um valor. Existe um preço em cima de você. Você é precificado não com a moeda do homem, não com o real, não é com o dólar. Você é precificado, existe um selo, um carimbo do sangue do Cordeiro na sua vida. Você tem valor. Embora o diabo diga que você não tem valor, Deus está dizendo, você tem um valor sim, a ponto de eu fazer qualquer coisa, de eu morrer, derramar o meu sangue por você. Então a primeira coisa que eu entendo aqui, é que Jesus Cristo me valoriza. Sabe, irmão, as pessoas nos desvalorizam. O diabo usa as pessoas para dizer que você não tem valor, para dizer que você não presta, para dizer que você não vai dar certo, mas Deus olha você lá de cima e diz, olha, você tem um valor. Que valor que é esse? É o preço do meu sangue. Você tem tanto valor que a maior riqueza nessa terra de Deus é você. O ouro não é nada para Deus. A prata não é nada para Deus. Deus não, enquanto os homens se morrem aí pelo ouro, eu lembro de uma história que já faz muito tempo aqui no Jardim Itatinga. Eu não andei lá, irmão. Não precisa olhar assim para mim. Olhou para mim. Disse que um rapaz matou, acho que não sei se o taxista matou um rapaz por causa de R$2. Um troco. Quem dá valor àquilo que a traça come, que o ladrão rouba, que perde o valor, é o homem, é Satanás. Mas Deus não. Você, a Bíblia diz, vale mais do que o mundo inteiro. É por isso que quando eu acordo de manhã cedo, cara, eu me olho assim, cinquentão, mas eu olho assim que eu estou tão renovado. Eu não me acho a raspa do tacho, do queimado, de alguém que esqueceu a panela no fogo. Não. Eu olho para mim e acho o melhor de Deus. Olho para mim e falo assim, não, eu tenho que me dar valor, sabe por quê?
Porque aquele que sabe escolher, Deus sabe escolher as coisas, sim ou não? Aquele que sabe escolher, Ele me escolheu. Então, se Ele me escolheu porque eu tenho algum valor, por que é que eu não vou me dar valor? Por que é que eu vou me desvalorizar? Por que é que o meu pai, que me abandonou quando eu era pequeno, né? Ele me abandonou, eu vou agora sofrer, trazer isso para o resto da minha vida, quando alguém maior do que o meu pai terrestre, quando a Bíblia diz mesmo que a mãe que amamenta esqueça do filho que amamenta, Deus jamais se esquecerá de você, né? Se eu sei que um Deus que morreu por mim, pode suprir todas as minhas necessidades, meu irmão, eu estou curado. Mesmo que eu tenha sido abandonado por qualquer pessoa, eu estou curado, porque eu posso ter sido abandonado por meus pais terrestres, mas o meu Deus que me criou, que me formou desde o ventre da minha mãe, a Bíblia diz que Ele me valoriza, eu tenho um preço, precificado pelo sangue de Jesus. Segunda característica que eu vejo, Jesus nos procura. Lucas 4, Lucas 15, verso número 4 diz: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e busca a que se perdeu? Ou seja, Deus está nos procurando, irmão. Eu sei que não vai dar tempo agora, mas uma coisa muito interessante que nessa galeria de achados e perdidos, Jesus vai contar a história da mulher que tinha 10 moedas, e ela perdeu uma. Onde que ela perdeu uma? Dentro da casa. Então, meu amado irmão, até dentro da casa de Deus, se a gente não tiver cuidado, se a gente ficar preocupado muito com as dificuldades que a gente está passando, a gente vai estar perdido dentro da casa de Deus, vindo o culto de quarta-feira, vindo na oração toda semana, vindo nos cultos de sábado, culto de domingo de manhã e domingo à noite, e vai estar perdido dentro da casa do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o Espírito Santo de Deus está nos procurando. Porque a Bíblia diz que quando aquela mulher perde aquela dracma, ela vai, e a mulher é muito interessante. Aí vocês vão dizer assim: o pastor falou que o Espírito Santo agora é numa figura da mulher, deve ter assistido aquele filme lá, ou lido o filme lá, A Cabana. Não, não é isso. A Bíblia diz o seguinte, que no começo, quando Deus criou os céus e a terra, o Espírito Santo pairava sobre as águas. No hebraico, eu não sou escriba, mas no hebraico a palavra pairar, ela é como se fosse uma galinha sentada sobre os ovos, chocando aqueles ovos para dar vida. Então, dentro da igreja, o Espírito Santo, ele está varrendo. E que ele está varrendo não é tipo assim a vassoura de Jeová, não. O varrer que a gente faz é assim, ele está levantando, ele está procurando, porque talvez dentro da casa exista algo de muito valor. Aquela moeda para aquela mulher era algo que tinha muito valor. Então aquelas pessoas que estão mesmo dentro da casa de Deus, mais perdida, têm o mesmo valor daquelas que estão lá fora. É por isso que tem um mover do Espírito Santo dentro da igreja, exatamente para achar aqueles que estão perdidos dentro da igreja. Amém? Vocês me dão 5 minutos? 5. Amém? Não vai cair naquela 5, mas 5 não é 5 só. Tá bom? A outra, do filho pródigo, fala de quem? De Deus. Se a ovelha perdida fala de Jesus, se a dracma perdida fala do Espírito Santo, a parábola do filho pródigo fala de Deus. Do rapaz que ele não se perdeu, porque tem a ovelha que se perde por causa da inocência, ela é enganada. Tem o outro que se perde dentro de casa, está perdido, nem sabe que está perdido, está dentro de casa. E tem o outro que fala assim: eu quero é colocar meu bloco na rua. Ele fala: eu quero curtir, quero sair. Ele se perdeu por conta própria. A ovelha se perdeu pela inocência.
A dracma se perdeu dentro de casa. E o filho pródigo se perdeu porque quis se perder. Porque tem gente assim, não, eu sei que eu estou errado. Já ouviu falar isso aí? Eu sei que eu estou errado, mas eu quero ficar do jeito que eu estou. É o filho pródigo. Mas vamos voltar lá para, rapidão. 5 minutos já foi, tem 4. Você vai ver como eu sou. Terceira atitude de Jesus. Deus não mede esforço para nos buscar. O verso 5 diz o seguinte, olha, achando-a, pois sobre os ombros e cheio de júbilo, carregou. Então a outra coisa que a gente vê na atitude do pastor que foi procurar a ovelha que estava perdida é que ele não mede esforço. É um louvor que vem aqui no seu coração. É um pregador. Quem estava no domingo aqui, agora, domingo passado, meu irmão, domingo passado aqui, se o pastor João tivesse pregado até 11 horas da noite, podia ir todo mundo embora, que eu estava sentando ali achando que ele estava pegando 20 minutos, porque o homem falou demais comigo. Deus usou muito a vida daquele homem. Então Deus não mede esforço. Deus traz pessoas de fora. Deus de repente fala assim, dá uma dor de barriga no pastor. O pastor não pode vir, traz alguém de fora. Por quê? Porque ele tem uma mensagem para aquelas pessoas que ele quer resgatar de novo. Porque ele te valoriza. Porque ele te procura. Porque ele não mede esforço para te buscar. Quarto, Deus nos toma nos braços e nos leva até o aprisco. Muitas vezes Ele vem e nos carrega nos braços, a gente está cheio de dificuldade, a gente está pensando em desistir, mas de repente o Espírito Santo vem e sopra, e a gente começa a revigorar de novo. Sabe o que é isso? É Deus carregando a gente no braço, dizendo, olha, eu não sei que você não pode ir por conta própria, mas eu quero te carregar. Então, meu amado e minha amada, aprenda uma coisa, nós somos ovelha do Senhor, e Ele nos ama. Se Ele tivesse de morrer por você de novo, Ele morreria. Se o mundo inteiro rejeitasse Jesus Cristo, Ele morreria só por você, porque Ele te ama. Amém? Fique de pé, quero orar com você. Faltou 2 minutos, Adriano. Eu ouvi. Coloca a mão no seu coração. Pai, Senhor, nós te louvamos nessa noite, Pai. Porque sabemos que o Senhor nos ama. Sabemos, ó Pai, que somos ovelha do teu aprisco. Sabemos que Jesus, ó Deus, morreu por cada um de nós porque Ele nos valoriza. Porque nós temos um preço. Porque, ó Senhor, nós temos um valor diante de Ti. Então, ó Pai, se Satanás, ó Deus, de alguma forma tentou colocar no coração dessa pessoa que o Senhor não tem amor por ela, que Teu Espírito Santo possa fluir no amor de Jesus no coração deles, Pai. Pai, que Teu amor possa envolver a Tua igreja. Que Teu amor possa envolver o Teu povo, Pai. Nós não somos mais escravos do medo, Pai. Nós não somos, Pai. Somos pessoas que entenderam o significado do Teu amor sobre a nossa vida. Que o Senhor possa abençoar o Teu povo. Derrama da Tua graça, do Teu poder e do Teu Espírito Santo. Amém? Repita comigo, Deus me ama. Mas com convicção, irmão, Deus me ama, diga. Ele te ama. Você pode aplaudir a Ele que te ama? Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos nessa noite. Abençoa o teu povo. E que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja em nosso coração. Se você crê, diga amém e amém. Deus abençoe sua vida. Vai com Deus em nome de Jesus.